Neste episódio vamos conhecer um pouco sobre o Parque Arqueológico do Solstício. Neste parque temos uma estrutura megalítica, são 127 pedras dispostas de maneira circular com um diâmetro de 30 metros, algumas delas chegam a pesar 4 toneladas. Segundo dizem muitas notícias pela internet, isso seria uma forma de um calendário, uma forma de marcar o tempo, que indicaria, por exemplo, o solstício de inverno no dia 21 de dezembro. Em um período onde a escrita e o calendário como conhecemos hoje não existiam, marcar o tempo de alguma forma era de extrema importância. Mas será que era essa mesma a função que os povos do passado davam para aquela estrutura? Vamos ver no vídeo. O chamado Parque Arqueológico do Solstício fica na cidade de Calçoene, no estado do Amapá, na região norte do Brasil, muito próximo à foz do rio Amazonas e, por consequência, da ilha de Marajó, onde temos as ricas cerâmicas marajoaras. Ali naquela região, inúmeros outros sítios parecidos com aquele são encontrados, porém em tamanhos menores. A região provavelmente foi um ponto de encontro de vários povos, incluindo povos do Caribe, povos da Amazônia e povos da própria Guiana. Isso pode explicar a riqueza cultural naquela região e expressa em pelo menos 5 culturas que podem ser verificadas naquele local. Bem no início, logo assim da sua descoberta, por volta de 1950, os pesquisadores chegaram a dizer que essas estruturas haviam sido construídas por povos que teriam vindo do Caribe, especificamente o povo Aruã. Porém, as escavações arqueológicas a partir do ano 2000 mostraram que a cerâmica que foi encontrada naquele local eram cerâmicas típicas da tradição policroma amazônica. Elas foram encontradas enterradas próximas aos próprios monolitos da construção do monumento. Elas apresentavam policromia, muitas eram antropomorfas, ou seja, elas tinham forma humanas e eram usadas em rituais funerários. E esse tipo de cerâmica, a partir de outros estudos, indicavam que ela havia sido disseminada da foz do Amazonas para toda a bacia do Amazonas a partir do ano 1000 depois de Cristo. E elas se espalharam a partir da cerâmica marajoara, ou seja, da cerâmica típica da ilha de Marajó. Uma cerâmica muito sofisticada, uma das mais sofisticadas do território brasileiro. Porém, não há vestígio de grandes aldeias ao redor do sítio de Calçoene, o que é um pouco contraditório se você para para pensar que aquelas grandes estruturas deveriam ter sido construídas por um aporte de pessoas muito grande, o que necessitaria uma complexidade social um pouco maior para que conseguisse investir tanto recurso e tempo para construir aquele tipo de monumento. Então não há vestígio ao redor que sustente ocupação de grande escala, ocupação humana de grande escala ao redor do sítio de Calçoene. Para a ocupação da região norte do Amapá, encontramos registros de até 8.000 anos atrás. Encontramos também os primeiros registros cerâmicos a partir de 3.000 anos atrás. E no sítio de Calçoene encontramos datas relacionadas ao estilo da cerâmica que apontam a ocupação do sítio de Calçoene entre 500 anos e 2.000 anos atrás. Porém, com datações em carbono 14 que são mais precisas, as datas do sítio de Calçoene foram colocadas para 1.000 anos atrás. E outros sítios ao redor apresentam datas que variam entre 700 e 1.000 anos atrás. Apesar de intercâmbios possíveis entre os povos das terras altas das cordilheiras dos Andes e os povos das terras baixas amazônicas, o monumento de Calçoene, assim como outros monumentos e outras estruturas nas terras baixas, podem ser resultados de sofisticação e desenvolvimento próprios, autônomos desses povos dessa região, sem precisar a gente recorrer a explicações do tipo onde os povos mais desenvolvidos das terras altas teriam vindo para cá e ter trazido esse desenvolvimento. Esse é um tipo de leitura que não se faz mais e não se sustenta, cada vez menos se sustenta esse tipo de leitura com base nas evidências arqueológicas que a gente vai encontrando na região. Praticamente é consenso que o monumento em Calçoene é um observatório astronômico.
Nesse observatório você pode observar a chegada do solstício de inverno do dia 21 de dezembro e também pode ser feito observações de outros astros no céu amazônico. Durante o solstício de inverno tem uma rocha que fica exatamente alinhada com o movimento do Sol, é um indício de que essa inclinação foi proposital. Isso era importante porque você, sabendo a posição dos astros e você conseguindo ter datas para isso, você observando esse movimento cíclico dos astros, você pode associar isso também a questões também naturais em relação a plantio, de quando fazer o plantio, de quando fazer a colheita, de quando vai começar as épocas das chuvas e das secas. Porém, esse sítio de Calçoene, ele não está somente associado a observações astronômicas, porque no local também foi encontrado sepultamentos, né? Então isso indica, claro, que ele também era um local para rituais funerários, para cerimônias funerárias. Então esse outro aspecto também não pode ser deixado de lado quando a gente fala do monumento de Calçoene. E é interessante também que ao redor desse monumento de Calçoene há outros monumentos que foram feitos também por mãos humanas, ou seja, outros megalitos. Porém, há alguns megalitos naturais, ou seja, formações rochosas naturais que são imponentes e se destacam na paisagem, que também foram utilizados para fazer sepultamentos. Então ela talvez não, muito provavelmente não teria uma função astronômica, de observação astronômica, mas os rituais funerários que foram encontrados nessas formações rochosas naturais são muito similares ao que foi encontrado nesses vestígios de Calçoene, nesses monumentos de Calçoene, enquanto outros monumentos artificiais que também são encontrados naquela região. Então isso mostra que aqueles homens do passado, eles não faziam uma distinção muito clara entre o que era uma coisa feita por mãos humanas e o que era feito de forma natural. Essa separação homem e natureza talvez não seriam muito claras para esses povos do passado, eles não fariam uma distinção entre o que é natural e o que é feito pela mão humana, é considerado tudo uma única coisa. E esse tipo de postura ela é muito evidente com os indígenas atuais. Eles não fazem uma clara distinção entre o homem e a natureza. Eles entendem como tudo parte de uma única coisa só, né? Então, esses megalitos naturais, que são encontrados vestígios de sepultamentos, poderiam indicar esse tipo de postura desses povos já lá há 1000 anos atrás. Todas essas pesquisas acabaram envolvendo demais a população. E é interessante porque o que aconteceu em Calçoene foi que a própria população, vendo o valor daquele monumento, daqueles vestígios arqueológicos que estavam ali, eles se sentiram orgulhosos de ter aquele monumento, aquelas pesquisas na sua cidade, e eles passaram a valorizar bastante esse monumento. Então se tornou um motivo de orgulho para a população da cidade de Calçoene. Até no brasão do município eles conseguiram inserir referências ao monumento de Calçoene. Então isso mostra que até o poder político também entendeu essa importância desse monumento arqueológico e acabou associando isso também às próprias pessoas que cuidam, as pessoas que estão ao redor ali, que tendem a valorizar muito e a cuidar essas pesquisas arqueológicas ao redor desse monumento em Calçoene. Então ali é um bom exemplo dessa associação entre a comunidade e a pesquisa científica que é feita no local. E chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido um pouco mais sobre a importância da preservação do patrimônio arqueológico, da pesquisa científica no país. Peço que se inscreva aqui no canal, clique em curtir, compartilhar se você gostou desse vídeo, para ele poder estar chegando a mais pessoas. Então é isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo.